noite, meus irmãos do Grupo Espírita Luz da Vida. Boa noite aos meus irmãos de Maricá, amigos queridos que moram em meu coração. Agradeço a oportunidade de estar aqui nesta casa, virtualmente, né? Recebendo o abraço desse grupo espírita, desses amigos que nós tanto amamos de Maricá nesse trabalho fecundo da divulgação da doutrina dos espíritos, né? Ou seja, o Evangelho de Jesus à luz da doutrina dos espíritos. Então, agradeço muito a todos, agradeço pelo convite, agradeço a companheira Michele, agradeço a todos. Só tenho a agradecer porque falar dos ensinamentos de Jesus é muito bom, né? Nos ajuda a vivenciar esses momentos difíceis que nós estamos enfrentando. Então, fui convidado para fazer a palestra, vamos falar sobre um tema que está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que está no capítulo 9, Bem-aventurados mansos, né? Pois os brandos e pacíficos. E o nosso item é o 6, a afabilidade e a doçura. Nós estamos precisando tanto dessa afabilidade, dessa doçura ultimamente, não é? Então, nós vamos fazer, primeiramente, a nossa página de abertura, a prece, né? E depois nós vamos dar início ao nosso bate-papo de hoje, né? A nossa reflexão na noite de hoje. Então, nós selecionamos aqui uma página do livro Escrínio de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, em Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Esse livro é fantástico. Inclusive, vou tirar alguns trechos de uma das páginas dele. Mas vamos lá. E o nome da página, o título da página é Afabilidade. Olha que beleza. E diz assim Emmanuel para nós: auxilia o pântano e recolherás a água potável. Seleciona o barro escuro e encontrarás a argila preciosa ao teu vaso. Ajuda a sementeira frágil e terás a colheita feliz de amanhã. Lavra a pedra e terás valiosas utilidades. Aperfeiçoa a madeira bruta e exibirás preciosas peças de beleza e enriquecimento. Não desprezes o cascalho contundente, e nele identificarás a existência do ouro. Assim também, não fujas da dor, porque a dor bem aproveitada é instrumento divino, através do qual verte para nós outros a corrente dos recursos celestiais. Se desejas realização e vitória, dons e talentos no campo da própria vida, não te esqueças da necessidade de simpatia. Ajuda a todos, busque entender tudo e tudo respeitar. E com o tempo, perceberás que todos virão ao teu encontro, estendendo-te amparo e compreensão, para que subas livremente à grandeza da vida maior. Emmanuel. Então, essa página vem falando sobre afabilidade, né? É uma das virtudes que nós vamos estudar hoje, né? Afabilidade e doçura. Então, vamos fazer a nossa prece, né? Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima e a toda a equipe espiritual desta casa, para que possa envolver não somente a nós que nos encontramos nos dois planos da vida, mas toda a humanidade terrena. Senhor Jesus, médico das almas, amigo incondicional de nossas vidas, a Ti, Senhor, agradecemos por mais esse momento, por mais essa oportunidade de trabalho, de estudo, onde aqui, Senhor, rogamos, Senhor, a Tua presença, rogando a Ti que envolva, Senhor, cada coração que aqui nos assiste, que aqui irão nos assistir. Cada família aqui, Senhor, possa ser envolvida e amparada pelo Teu meigo amor. Rogamos, Senhor, neste momento, Senhor, pelos nossos irmãos, Senhor, que sofrem dores físicas, dores morais, dores espirituais. Que Tu possa envolver, Senhor, o nosso planeta Terra, a humanidade terrena, nesse momento de grandes conturbações, Senhor. Pandemia, guerras. Que Tu possa envolver os nossos irmãos na Ucrânia, na Rússia, envolvendo, Senhor, os corações dos homens das grandes potências, Senhor, a fim de que eles possam cessar os canhões.
Que a tua misericórdia, Senhor, nos ampare, nos sustente, nos dê força, ânimo e coragem, Senhor, a fim de que possamos continuar na tarefa bendita de levar a luz do teu evangelho a todos os lugares, Senhor, através da nossa exemplificação no amor, na paciência, na tolerância, no respeito, na fraternidade e na solidariedade a todos aqueles, Senhor, que de alguma forma se cheguem a nós. Agradecemos, Senhor, por tudo, nos envolva hoje e sempre. E assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, mais uma vez agradecemos, né, a oportunidade do trabalho. Então, o nosso tema está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, o item é o 6, a afabilidade e a doçura, que é a mensagem do Espírito Lázaro. Então, ele vai nos falar sobre essa afabilidade e essa doçura. E ele vai iniciar o capítulo falando sobre a benevolência, dizendo que a benevolência ela vai fazer gerar essa afabilidade, essa doçura. Então, nós pegamos aqui, né, para nós sabermos o que é benevolência e o que é afabilidade. Claro que nós, através dos estudos que nós fazemos nas casas espíritas, né, através das palestras, nós já sabemos mais ou menos o que é benevolência, né? Afabilidade e doçura. Mas nós pegamos aqui para poder ser fiéis, né, ao que diz, né, o dicionário, o Aurélio, né, que vem nos ajudar sempre. Então, o Aurélio vem dizer que o que é benevolência? Né? Nós precisamos saber o que é benevolência. Então, lá no dicionário vai nos dizer o seguinte: benevolência é demonstrar bondade ou boa vontade em relação a outras pessoas, revelando altruísmo e empatia. Então, benevolência é demonstrar bondade ou boa vontade em relação ao outro, ou seja, desenvolvendo essa percepção, né, de que todos somos irmãos, que todos estamos ligados de uma forma ou de outra nesse grande planeta, nessa escola bendita que nós estamos habitando hoje, né? Encarnados, estamos aqui reencarnados nesse planeta Terra, planeta abençoado, maravilhoso, lindo, né? Com as suas dificuldades, claro, né? Mas esse planeta que Papai do Céu nos acolhe, a todos nós, esse grande hospital, né? Esse grande ambiente escolar que nós estamos aqui justamente para esse aprendizado. E na benevolência é quando nós demonstramos bondade para com os outros, a boa vontade de auxiliar, a boa vontade de termos empatia pelo outro, ou seja, nos colocarmos na posição do outro, né? Então, nós vemos, né, ultimamente, não sempre, mas a gente está sempre vendo, né, com a pandemia, quantas pessoas começaram a se desenvolver algo, a empatia pelo outro, por aqueles que estavam desempregados, por aqueles que não tinham o que comer, por aqueles que estavam doentes, né, por aqueles que estavam sofrendo. Recentemente, com a tragédia em Petrópolis, né, quantas redes foram montadas, né, para socorrer, para amparar aquelas pessoas, aqueles nossos irmãos. É você se colocar na posição daquele que está passando por aquilo, né? E entender que se você estivesse passando por aquela situação, você gostaria de ter também alguém que pudesse te acolher, alguém que pudesse te falar uma palavra carinhosa, uma palavra de consolo, uma palavra de solidariedade. Então, benevolência é isso, é você ter empatia, te colocar no lugar do outro, você tentar fazer pelo outro, né, aquilo que você gostaria que alguém fizesse por você. Então, essa virtude de poder envolver, ajudar, cooperar de alguma maneira. Né? Se não podemos cooperar de uma forma física ou presencial, mas através das nossas preces sinceras àqueles que estão passando por momentos difíceis, que estão passando por dores, por aflições. Né? Nós vamos lembrar esses nossos companheiros que estão passando pela essa guerra lá na Ucrânia, não só na Ucrânia, né? Nós devemos ver que existem outras guerras. Né? Nós temos guerra, bombardeio na Somália, na Síria. Então, nós temos que se não podemos fazer algo, mas que possamos levar a nossa fraternidade, o nosso pensamento de amor, de solidariedade, fraternidade, rogando a Deus a misericórdia, para que esses irmãos possam receber o amparo dos espíritos
missionários, os mensageiros de amor de Jesus. Então, benevolência é isso. E a afabilidade, né? O que é afabilidade? Né? Afabilidade é tão bonita, né? Ele vem falando assim: qualidade ou comportamento de quem é afável, cortês, delicado, amável. É uma virtude que revela, que leva o homem a dizer e a fazer algo que contribua para tornar mais agradável a vida social. Olha que coisa interessante. A afabilidade, né, é uma virtude, é um comportamento, uma qualidade de ser delicado, amável, meigo, e ele fala mais, né? É de fazer algo que contribua para tornar mais agradável a vida social. Então, ser afável é isso, é ter essa qualidade de poder ser meigo no trato com o outro, né? Ser afável no falar, né? Ser amável no agir, ser cortês e contribuir com essa afabilidade para que tornar as relações sociais mais agradáveis, ou seja, onde nós estivermos, seja qual for a posição que estejamos, né, seja de superior, seja inferior, seja na posição de mando ou seja na posição de subordinado, sermos afáveis naquilo que fazemos, naquilo que falamos, naquilo que professamos, naquilo que entendemos. Né? E isso vai contribuir de uma forma não somente para o individual, mas para o social. É isso que está falando. Então, essa afabilidade é algo grande, grandioso, e que todos nós podemos ser, né? Afáveis, amáveis para com o outro. Não só apenas através do gesto, mas também da palavra, da atitude, como eu me dirijo ao outro, como eu respondo ao outro, no local de trabalho, no meu lar, como eu respondo ao meu companheiro, como eu respondo aos meus pais, aos meus alunos, aqueles com quem eu lido no meu cotidiano, no meu trabalho, na repartição pública. Então, nós devemos procurar ter essa afabilidade em nós, a fim de que nós possamos contribuir para com a vida social, para que a vida social, para que aqueles que recebam esse momento, eles possam se sentir melhores no início do seu dia, no seu dia a dia, né? Então, isso é afabilidade. E a doçura? A doçura é ternura, é ser meigo, é a brandura, né? É a ternura, é a suavidade, né? É transmitir tranquilidade, transmitir suavidade, né? E nós estamos passando por um momento tão difícil e conturbado que a humanidade está precisando muito de afabilidade, de doçura nas nossas colocações, naquilo que falamos, naquilo que emitimos, nos nossos pensamentos, naquilo que postamos nas redes sociais. Então, nós devemos ser afáveis e dóceis para com o outro, para com aquilo que falamos e para aquilo que divulgamos. Porque nós temos uma grande responsabilidade, né? Como espíritas, como cristãos espíritas. Nós temos uma responsabilidade, porque nós temos o conhecimento. E o conhecimento nos ajuda a nos libertar das amarras que nos prendiam, né? Então, o conhecimento, ele nos dá a libertação, nos dá o conhecimento. E os ensinamentos que nós aprendemos e deveríamos aprender é justamente para colocarmos eles em prática. Não apenas para sabermos, não apenas para dizermos que somos espíritas, estamos vinculados a uma casa religiosa, né, a um grupo espírita. Não, meus irmãos. É uma responsabilidade muito grande, né? É de conhecimento. E esse conhecimento libertador, ele faz justamente fazer com que nós tenhamos esses instrumentos para colocá-los em prática na nossa vida diária, a fim de podermos refletir ou resplandecer aquilo que nós trazemos em nós. Então, nós temos uma grande responsabilidade. E foi isso que Jesus nos chamou a atenção lá no capítulo 5, do Evangelho de Mateus, nos itens 13 e 14, quando ele vai, após
a mensagem do Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, né, que lá no capítulo 5, e ele vai falar desse sermão, mas depois ele vai nos chamar a atenção para a responsabilidade que teriam aqueles que haviam ouvido os seus ensinamentos. No item 13, no versículo 13, 14, ele vai falar que vós sois o sal da terra. E no 14 ele vai falar assim, vós sois a luz do mundo. Então ele nos dá uma responsabilidade muito grande. Isso foi após o Sermão da Montanha. Então ele vai, além das bem-aventuranças, após ele vai nos chamar a atenção para a responsabilidade que caberia àqueles que estavam recebendo a boa nova. E são quem? São todos nós. Aqueles que já têm, né, um pouco do conhecimento dos ensinamentos de Jesus. E nós temos o ensinamento de Jesus, rede vivo, através da doutrina dos Espíritos, que é o Evangelho de Jesus de rede vivo. Ou seja, a nossa responsabilidade é dobrada, não é? Porque nós já conhecíamos lá no passado o Evangelho de Cristo. E, como os Espíritos vão nos dizer, nós adulteramos esse Espírito. Ele vai falar que aqueles que estão ligados às fileiras espíritas hoje são aqueles mesmos espíritos que vestiram a batina do catolicismo e do protestantismo, mas que, pelo orgulho, pela vaidade, pela chance do poder, desvirtuaram esse ensinamento. Então, nós hoje estamos tendo nova oportunidade através da doutrina dos espíritos. Né? Recebemos, mais uma vez, o ensinamento de Jesus, né, na sua forma primitiva, para colocarmos em prática. Então, ele nos chama a atenção para isso, para essa responsabilidade que nós temos que ter com esse evangelho. É de vivenciar esse evangelho através da nossa postura, das nossas atitudes perante a vida, perante o nosso próximo. Então, nós vamos encontrar na mensagem do Espírito de Verdade, lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele vai falar assim, ó, Espírita, eis um novo mandamento. Amai-vos. Eis um segundo, instruí-vos. Então, ali está, amai-vos e o instruí-vos. Porque esse conhecimento, ele deve estar regado com as atitudes, vivenciado no nosso dia a dia, com as nossas posturas e com aquilo que nós edificamos. Porque se somos a luz do mundo, o que nós estamos semeando? Qual é a luz que nós estamos emitindo? Será que a nossa luz é a luz que clareia ou é aquela luz apagada que nada semeia e que nada vai vivificar, né? Porque a luz ela tem a possibilidade de clarear, de esclarecer. E a escuridão, ela esconde, né? Escurece aquilo que poderia estar sendo iluminado. Então, nós já vimos, né, o que é benevolência, o que é afabilidade e o que é a doçura. E o Espírito Lázaro ele começa dizendo assim, a benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Então, a gente vai encontrar pessoas que muitas vezes são dóceis, são afáveis. E ele vai falar para a gente que muitas das vezes também nós não podemos nos prender a muitas das vezes aquelas afabilidades e aquela doçura que muitas das vezes elas são apenas uma máscara. Então, ele está nos chamando a atenção para isso. Ele fala assim, ó, entretanto, não se há que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo pode dar a um verniz dessas qualidades. Então, nós devemos ter, né, um cuidado com aquilo que estamos ouvindo e com aqueles que muitas das vezes estão usando da afabilidade e da doçura, mas apenas como uma máscara, né? Apenas como um verniz social que muitas vezes nós utilizamos. É isso que ela está dizendo para nós. E os servidores de Jesus não devem utilizar desse tipo de afabilidade nem de doçura mascarada, né? Mas nós devemos estar atentos àqueles que usam
dessas virtudes ou dessa qualidade ou desse comportamento para conseguir atingir alguns objetivos que são escusos, objetivos que são fora do amar ao seu próximo, né? Mas querendo atingir algo, querendo possuir algo. Então, a gente vem falando justamente sobre isso. Nós temos esse cuidado. Então, nós ficamos pensando assim, mas como é que eu vou conhecer uma pessoa que ela está fingindo que ela é afável ou que ela é doce e não é? Nós vamos ver, meu irmão, muito simples. Jesus já havia nos alertado, né? Quando ele vai falar, reconhece o fruto pela árvore. Então, quando o fruto é bom, a árvore é boa, né? Quando o fruto é mau, a árvore só pode dar um fruto que não é bom. Então, nós devemos reconhecer a árvore pelo fruto que ela dá. Então, muitas das vezes, a pessoa é muito boazinha, muito educadazinha, mas desde que não aconteça algo que a possa contrariar aquilo que ela deseja. Então, quando aquela pessoa não consegue atingir determinado objetivo ou que ela é contrariada naquilo que ela pensa, naquilo que ela está falando, aí nós vamos ver que aquela pessoa, na realidade, ela estava utilizando, né, de uma máscara que a sociedade, muitas das vezes, nos impõe, né, ou nos impôs para escondermos aquilo que nós realmente somos e aquilo que nós verdadeiramente trazemos na essência. Então, nós devemos entender e perceber o outro justamente com aquilo que ele faz, a sua postura, os seus atos, né? Tem uma historinha, uma história que a gente vai contar, que fala sobre um espírita, né? Um presidente de uma casa espírita. Então, esse presidente pregava muito bem, falava muito bem na sua casa espírita, né? Era meigo, afável, né? Doce para com as pessoas na casa espírita, né? No atendimento fraterno, no atendimento à distribuição da cesta, da sopa. Então, fazia um trabalho valoroso na casa espírita a qual ele estava vinculado. Era uma pessoa que demonstrava muita afabilidade, muita doçura com aquelas pessoas, né? Então, todos viam aquele companheiro como um ser iluminado por tudo aquilo que ele fazia e pelo carinho e pelo amor que ele tratava aquelas pessoas. Um dia o companheiro fazendo uma palestra na casa, eis que chega um caminhão de mudança. E aí começam, né, a trazerem os móveis, né? E ele percebe que os móveis que estão sendo colocados ali é da esposa, é da casa dele. Ele se espanta e diz para a mulher: mulher, você está louca? O que está fazendo aqui? E ela fala: bom, eu e meus filhos viemos morar aqui porque aqui você dá carinho, amor, respeito, dedicação, você é afável, você é meio com as pessoas, você é suave. Então, nós vamos morar aqui. Porque em casa, você é justamente o oposto. Você não faz nada disso que você faz aqui na casa espírita. Então, a gente percebe que nós precisamos ter um cuidado com aquilo que nós fazemos, né? Porque nós devemos ser aqueles que, além de pregar a doutrina, além de falar da doutrina, nós devemos exemplificar esse ensinamento onde quer que estejamos, né? No lar, no trabalho, onde for, na rua, com os nossos vizinhos, com todos que nos cercam, porque vivenciar o ensinamento de Jesus é isso. Não é apenas ser afável e amável dentro da casa religiosa. Na casa religiosa fica até mais fácil, né? Que nós temos toda a ambiência ali espiritual, né? Nós, muitas das vezes, conseguimos domar as nossas tendências, mas aí, quando saímos da casa espírita, né? Quando saímos da porta para fora, aí nós nos transformamos, né? Ou seja, ainda não apreendemos esse ensinamento. Nós temos que ter um cuidado enorme com a nossa postura, né? Com aquilo que nós fazemos, né? Francisco de Assis tem uma frase que é linda. Ele fala para os seus discípulos, né? Para os seus seguidores, né? E de pregar o evangelho por toda parte. Se necessário for, fale. Então, o evangelho de Jesus, ele é pregado através da nossa vivência, dos nossos exemplos, daquilo que nós fazemos da nossa vida diária. Porque aí nós serviremos de exemplo para aqueles que estão próximos de nós, na nossa casa religiosa, no nosso lar, no nosso local de trabalho.
Não basta apenas sermos espíritas, afáveis, meigos, benevolentes, apenas dentro da nossa casa religiosa. Precisamos exemplificar isso fora dela, né? Nós vemos tantos companheiros religiosos, né, que utilizam o Evangelho de Jesus, falam do amor de Jesus, mas fora dali pregam a intolerância, pregam a pena de morte, pregam o preconceito, pregam o desrespeito, né? Então, por quê? Porque não vivencia os ensinamentos de Jesus. O ensinamento de Jesus é ensinamento de amor, de tolerância, de fraternidade, de paciência, de amor ao outro, de respeito ao outro. Então, precisamos ser afáveis em todos os locais que nós formos, porque essa afabilidade vai nos ajudar a nos conduzirmos nessa vida e termos em torno de nós essa gama de espíritos que nos envolve. Como Paulo vai nos afirmar, né? Que nós vivemos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Então, são essas testemunhas que vão, muitas das vezes, seguir esses passos, né? Então, essa nuvem de testemunhas são os encarnados, né? E, em maior número, os desencarnados. São aqueles espíritos que, muitas das vezes, não nos acompanharam na encarnação, mas são espíritos que, de alguma maneira, nós falimos com eles. E eles estão nos observando para ver se realmente nós estamos fazendo aquilo que nós falamos na casa espírita, aquilo que nós falamos na reunião mediúnica, quando nós estamos lá como dirigentes da reunião mediúnica, quando nós estamos lá como dirigentes da evangelização, quando nós estamos lá como esclarecedor da reunião mediúnica, aqueles espíritos, né, aquela nuvem de testemunhos espirituais, eles irão nos seguir, irão nos observar para ver se nós estamos realmente falando aquilo que nós pregamos lá na reunião. Então, isso é interessante, né? E acontece muito, né, no nosso grupo espírita lá, muitas das vezes espíritos que vinham em estados deploráveis, espíritos vingadores, né? Eles eram acolhidos e muitas das vezes, depois de um ano, né, aquele espírito retornava e dava comunicação falando ao grupo. Ele falava assim: nós, hoje, eu já estou melhor, já não vou mais ficar aqui nesse grupo, porque eu já estou indo para outro local, para melhor desenvolver, né, para melhor aprender. E eu, a partir do momento que eu fui acolhido num grupo aqui, que eu fui atendido, eu segui todos vocês. Os trabalhos da casa eu acompanhei. Todo o trabalho, evangelização, reuniões públicas, atendimento fraterno, eu acompanhei vocês. E vi que aqui o grupo é sério. E eu comecei a estudar, participar com vocês. Então, nós devemos observar como deve ser a nossa postura. Porque nós acabamos sendo, né, instrumento de elevação ou instrumento de queda para muitos que nos seguem. E é um grupo espiritual muito grande que nos segue, né? Então, nós devemos ter um cuidado com isso, com a nossa postura diante da vida, diante dos acontecimentos, colocando em prática os ensinamentos de Jesus. Então, os ensinamentos de Jesus são ensinamentos atemporais do seu evangelho, as suas parábolas, são ensinamentos que nos ajudam a vivenciar a vida, nos ajuda a enxergar a vida de uma forma diferente. Então, nós pegamos aqui também uma parte que também está no livro Escritos de Luz, que é pelo Espírito de Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico Xavier, onde Emmanuel vai falar para a gente também sobre afabilidade e doçura. E ele vai falando assim, ó: no exercício da afabilidade e da doçura, que atrairá em teu favor as correntes da simpatia, compadece-te de todos e guarda, acima de tudo, a boa vontade e a sinceridade no coração. Então, isso é quem estava comentando anteriormente. Então, ele vai dizendo para a gente o quê? No exercício dessa afabilidade, dessa doçura, no trato com o outro, nós vamos atrair para nós uma corrente de simpatia. Da mesma forma, quando nós não somos afáveis e nem meigos, nem doce com o outro.
e nem benevolente, porque nós vamos atrair para nós também uma corrente de antipatia. Se nós geramos pela simpatia, pela afabilidade, da doçura, uma corrente de simpatia, né? E ele fala assim, a boa vontade, acima de tudo, e a sinceridade no coração. Ou seja, colocar em prática essa afabilidade e essa doçura, mas com sinceridade de coração. É ser afável, é ter essa empatia com o outro, é se colocar no lugar do outro. Né? Então, é isso. Então, não basta ser afáveis e dóceis apenas da boca para fora. Por quê? Porque aqueles que nos seguem, eles perceberão se aquilo é real, se aquilo vem do coração. Porque nós dificilmente enganaremos muito tempo as pessoas, porque as máscaras caem. Porque o nosso corpo, ele fala por nós. Os nossos olhos, eles também falam, porque os olhos são as janelas da alma. Porque, às vezes, eu posso estar fingindo afabilidade, mas o meu olhar, o meu corpo, ele reflete aquilo que está em mim. Está dentro do meu coração. Então, aquilo que eu estou falando, muitas das vezes, pode não estar passando pelo meu corpo, porque o corpo ele fala também. As expressões corporais ele falam. Muitas das vezes fala mais do que a minha voz. Então, o olhar, irradiar energia positiva, irradiar vibrações de amor. Então, eles percebem. Nós percebemos também. E é isso que o irmão fala. Então, essa corrente de afabilidade e doçura, quando nós colocamos em prática, nesse exercício, de ser simpático, ser alegre, sorridente, levar alegria para o outro, nós atraímos essa corrente de simpatia. Então, precisamos estar atento àquilo que nós estamos emitindo para que possamos receber essas vibrações positivas. E em torno de nós, vamos criar um laço de simpatia espiritual. Porque quando nós vibramos, nós emitimos, nós pensamos positivamente, nós criamos formas de pensamento que estão em torno de nós. E com isso atrairemos esses espíritos simpáticos, bondosos, meigos, afáveis, que irão sintonizar conosco. Olha que beleza! Vamos estar irradiando, porque quem é afável, é doce, irradia isso pelos seus poros, né? Porque nós somos, amigos, energia, nós somos espíritos, nós somos essências, nós somos espíritos. Somos espíritos imortais. E nós emitimos e recebemos essas energias. Nós vibramos energia. Então, nós temos que ter um cuidado com isso. É isso que o irmão está nos chamando a atenção. Então, como é bom ser bom. Como é bom ser afável. Como é bom ser meigo. Porque eu receberei da mesma medida que eu estou emitindo. Olha que beleza. Então, nós vamos receber de acordo com aquilo que emitimos. Ele fala assim, ó, mas ele continua. Não será porque sorris a todo instante que conseguirás milagre da fraternidade. A incompreensão sorri do sarcasmo e a maldade sorri na vingança. Então ele fala assim, ó, não será porque nós estamos sorrindo sempre, nós vamos conseguir esse milagre da fraternidade. Então ele vai falar que a incompreensão sorri também no sarcasmo, né? E a maldade sorri na vingança. Ou seja, mas o que nós podemos fazer com isso? Nós precisamos sorrir. Agora, se isso vai operar o milagre da fraternidade com o outro, não importa. Porque nós não podemos ficar pensando no outro. Ah, eu sorri, mas o outro não sorriu. Eu falei, mas o outro não me deu bom dia. Eu falei, mas o outro não falou comigo. Gente, eu não tenho que me importar como o outro age comigo. Eu tenho que fazer aquilo que a minha consciência fala como eu devo agir para com o outro. Eu lembro que eu vim morar aqui na minha casa, né? Eu moro aqui há 17 anos, quando eu vim aqui, e eu falo sempre com todo mundo, né? Eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de conversar, né? Eu falo muito. E aí tinha um senhor aqui, uma senhora, que diziam assim, eles não falavam muito, eu falava bom dia, mas nunca respondia. E aí um vizinho de frente falou assim, Jorge, esse pessoal não é de falar muito com ninguém mesmo, não. Eu vejo você dar bom dia, dar boa tarde, quando se encontra, e eles não respondem, mas você não esquenta com isso, não. Eu falei assim, não, mas eu não importo com isso. Então, mas eu continuei dando bom dia, né?
faz parte, né, essa afabilidade, dessa benevolência, de você se ligar ao outro, né? Por mais que o outro não responda. Eu sei que eu fui falando bom dia, boa tarde, bom dia, boa tarde, bom dia, boa tarde. Eu acho que eles enjoaram de eu tanto falar e não responderem, eles acabaram respondendo, né? E aí, depois de um ano e pouco, falo bom dia, às vezes para conversar, né? Fala para conversar alguma coisa. Então, é isso, é você não se importar. É o que o Emmanuel fala. Não é porque nós somos fraternos, somos benevolentes, ou somos afáveis com o outro, isso não significa dizer que o outro, né, muitas vezes, aquele outro vai retribuir da mesma forma. Jesus, né, nós devemos pensar em Jesus. Jesus nos trouxe amor, bondade, fraternidade, solidariedade, curou, exemplificou, mas ele não agradou a todos. Então, como é que nós queremos agradar a todos? Não podemos. Porque nós também temos as nossas próprias dificuldades, temos as nossas mazelas mais íntimas. Mas devemos continuar o nosso trabalho. Esse trabalho de amor, de fraternidade, de solidariedade, de afabilidade, de doçura. Nós sabemos que, muitas das vezes, o sarcasmo sorri, a vingança também aparece sorriso no lábio. Mas nós devemos ser o quê? As árvores boas, as árvores que produzem os bons frutos, para que aquele que venha cedendo do alimento espiritual, ele possa colher na estrada da vida esse alimento. Então, nós devemos ser essa árvore viva, a árvore do Evangelho, a árvore que produz os bons frutos, para que aqueles que estão famintos do alimento espiritual, eles possam se alimentar. E nós possamos ser esses instrumentos benditos que Jesus colocou aqui na Terra, para saciar a fome, muitas das vezes a fome do corpo, mas a fome material, mas muitas das vezes o maior e mais necessário é a fome, né? O alimento espiritual. E é isso que o irmão está falando para a gente. Ele fala assim, ó, não será porque espalhe beijo, ósculo, ou seja, beijos com os outros, ou seja, se beijo o outro, né? Que edificarás o teu santuário de carinho. Judas, enganado pelas próprias paixões, entregou o mestre com um beijo. Ou seja, não é porque você beija, porque você abraça, que você já é afável, você já é doce. Então, ainda falando o seguinte, porque para edificar esse reino, né, dentro do meu santuário, não basta apenas que eu faça isso. É isso que o irmão está dizendo para a gente aqui. Não basta apenas que eu distribua, sorrir, que eu possa rir para todo mundo, que eu possa abraçar, né? Que eu possa beijar a todos. Isso não significa dizer que isso vai produzir algo dentro do meu santuário íntimo. Mas é além disso. Né? É fazer isso espontaneamente. É fazer isso com sinceridade. É fazer isso do coração. É o que está falando, porque muitas vezes você beija a pessoa, você abraça a pessoa, mas Judas também. Quando entregou Jesus, ele abraçou Jesus e o beijou. E entregou Jesus a si mesmo. Então, não basta apenas eu estar sorrindo ou abraçando ou beijando o outro. É necessário que eu me coloque na posição do outro, ao abraçar, né? Porque quando eu abraço, eu estou emitindo energias positivas ou não. E o outro recebe essas energias. Porque quando você vai abraçar uma pessoa que está passando por um momento difícil, né? Pela perda de um ente querido, né? Quando você o abraça, você está levando a ele, se for sincero, energias salutares que vão... E essa energia vai haver uma acoplagem perispiritual, de perispírito para perispírito, em que essa energia vai estar ali naquele companheiro. O beijo, quando ele é meigo e terno do coração, ele vai produzir energias vibracionais naquele que está recebendo. Porque quando é falso, é mascarado, essa energia não vai passar, não vai chegar àquele companheiro. Essa vibração não vai chegar àquele companheiro. Então, é isso que eu vou dizendo para nós. E ele continua assim, ó. Por outro lado, não é porque apregoas a verdade com rigor que te farás abençoado na vida. A reflexão no serviço assistencial agrava as doenças e multiplica os desastres.
Então, ele está falando o seguinte, não é porque nós conhecemos um pouco da verdade que a doutrina dos Espíritos nos traz, que nós devemos ser severo com o outro, que nós devemos atirar essa verdade no outro, porque a verdade é como um diamante. O diamante, quando ele é dado ao outro numa caixa, você doa, dá aquele presente para o outro, uma caixa, né, linda, bem desenhada, você dá aquele diamante para aquele indivíduo, é uma coisa linda, maravilhosa. Mas quando você pega esse diamante e atira no companheiro, você poderá provocar um acidente, você poderá ocasionar um hematoma, um corte no rosto dessa pessoa. Então, a verdade também, ela tem que saber ser dita, ser falada. Então, ele está falando, a verdade, ela tem que ser, nós devemos utilizar da afabilidade e da doçura para falar com o outro. Porque não é porque o outro está hoje fazendo algo de errado, nós devemos ser duro para com ele. Nós devemos saber como falar com ele, como agir naquele momento, como ser dóceis para falar. Então, é isso que ele está falando. Então, para ser dócil e afável, não é porque você hoje está numa posição de que você conhece, você deve atirar essa verdade. A verdade, ela tem que ter um limite, ela tem que ter uma dosagem. Ou seja, quando formos conversar com o outro, né, nós devemos ter amor no coração. Quando nós formos colocar que o outro agiu de forma errada, nós temos que ter a afabilidade de falar. Temos que ser doce ao falar com o outro. Porque quando você vai falar de uma forma áspera com o outro, você não consegue produzir nada. Você só vai conseguir produzir irritabilidade no outro. E vai produzir briga e desastre. Então, você deve ser afável ao falar com o outro. Você deve ter bondade ao falar. Jesus, ele sempre falava com bondade, né? Tinha momentos que ele falava com energia, mas a energia dele era energia com amor, né? Era energia com vibrações de benevolência, energia doce, afável, meiga, né? Delicada. Então, ele era meigo. Mas quando ele tinha que agir com energia, ele agia com energia, mas com doçura, né? Com meiguice. É isso que o Mano fala para a gente. E continua ele. Com a franqueza agressiva, embora tocado de boas intenções, não serás portador do auxílio que desejas, conseguindo gerar tão somente o desespero e a indisciplina. Então, ou seja, devemos ser francos? Sim, mas não com a franqueza agressiva. Aí está falando também. E não é Emmanuel falando sobre tudo, né? Sobre a agressividade, sobre a verdade, sobre a franqueza. A gente quer ser franco. Eu sou sincero. Eu sou super sincero. Então, quando a gente é muito sincero demais, muito franco demais, o que acontece? Nós acabamos fazendo com que o outro, nós vamos gerar desespero e indisciplina. Eu tenho que mentir? Não estamos falando de mentir. Nós estamos falando, por mais que nós tenhamos boa intenção em ser francos, nós devemos ter afabilidade, doçura, para dosar aquilo que nós iremos falar para o companheiro. Porque muitas das vezes também nós temos que nos colocar na posição. Porque quando nós agimos de forma errada, muitas vezes por ignorância ou por equívoco, nós nos equivocamos de alguma atitude que nós tomamos, aquela pessoa que vem nos falar, que vem nos alertar sobre esse equívoco, se ela vem falar de uma maneira áspera, agressiva, normalmente nós vamos reagir, nós não vamos agir. Então, nós vamos agir, né? É a ação e reação. Quando o outro me agride, eu reajo, né? Mas quando nós fomos falar com o outro sobre determinada situação e falamos com brandura, com leveza, nós agimos. E o agir é o quê? Receber aquilo e entronizar aquilo que o outro está me passando.
a fim de que eu possa fazer uma reflexão daquela atitude equivocada que eu tomei. Né? Então, nós agimos e não reagimos. Ou seja, nós não tomamos a atitude que nós tomávamos quando nós éramos ainda espíritos sem a consciência, sem o conhecimento. Então, nós precisamos ter essa brandura, agir, porque quando a gente vai falar, mesmo que tenhamos boas intenções, e nós vamos falar de forma agressiva, então nós não vamos agir corretamente, nós vamos fazer com que o outro só se desespere e acabe entrando em desespero. Então, ele vem falando também sobre não será com elogio público ou com acusação aberta que ajudarás o companheiro. Quase sempre o louvor humano é uma pedra no caminho e a queixa, habitualmente, é uma crueldade. Sorrisos e palavra pode estar simplesmente na máscara. Então, ele falando assim, ó, o elogio público ou com acusação aberta que ajudarás... Desculpa, não será com elogio público ou com acusação aberta que ajudará os companheiros. Ou seja, nem o elogio exacerbado e nem a acusação pública. Se queremos falar com o companheiro sobre determinada atitude, chamemos ele em um local reservado para conversar. Jesus já nos falava sobre isso, está no Evangelho. Quando quisermos falar com alguém sobre alguma coisa, não falemos em público, né? Não o acusemos em público sobre determinada situação. Chamei ele para um lugar reservado, conversai com ele sobre aquilo, porque aí você vai estar conseguindo um inimigo, um amigo. Porque quando você fala em público, você está querendo apenas demonstrar muitas vezes sabedoria, né? Um avanço de sabedoria, que não é sabedoria. E quando você chama alguém em público, com uma atenção em público, na realidade você está querendo aparecer. Né? E isso aí só vai fazer com que as coisas piorem cada vez mais. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. E Emmanuel continua assim, ó. Na alegria ou na dor, no verbo ou no silêncio, no estímulo ou no aviso, acende a luz do amor no coração e age com bondade. Cultivemos a brandura sem afetação e a sinceridade sem espinho. Olha que coisa bonita. Na alegria ou na dor, no verbo ou no silêncio, no estímulo ou no aviso, acende a luz do amor no coração e age com bondade. Cultivemos a brandura sem afetação e a sinceridade sem espinho. Olha, fantástico essa colocação de Emmanuel. Né? Ou seja, na alegria ou na dor, no verbo ou no silêncio, no estímulo ou no aviso. Então, ele pegou aquelas situações lá atrás, né, que já vinha falando, né, sobre sobre o beijo, sobre o abraço, sobre a verdade, sobre a franqueza, né, sobre elogio ou acusação em público. Ele vem falando isso, na alegria ou na dor, né, no verbo ou no silêncio, para estimular ou para avisar o outro que ele está equivocado. Nós devemos sempre acender a luz do amor em nosso coração. Ou seja, em qualquer circunstância da vida, nós devemos acender a luz do amor no coração e agir com bondade. É muito bonito, né? Então, seja qual for a situação, seja na alegria, seja na dor, na alegria daquele companheiro, né, como devemos agir com brandura, com brandura, com afabilidade. Na dor também, devemos ser amáveis, afáveis. Né? Porque muitas vezes, na dor, a pessoa vai pedir perder um ente querido, né? Uma tragédia na vida. Muitas vezes a gente vai falar a verdade. Não, não fica assim não, que ninguém morreu, ninguém morre, a vida continua. Né? Será que nós devemos agir assim? Né? Ou devemos agir de uma outra maneira? Né? Sermos amáveis, sermos brandos, sermos meigos, num tratar, né, desse momento. Temos um momento, nós sabemos que a vida prossegue, mas quando nós perdemos um ente querido, a dor é imensa. Né? E aquele que não tem esse conhecimento, para ele a dor é muito maior. Né? Então ele não quer saber ali se a vida continua, né, se há outro estágio, está numa outra
uma outra vibração, no outro estágio vibracional, está na colônia espiritual. Ele não quer saber disso. Ele quer receber de você um abraço da terra. Então, ele quer receber de você um carinho, né? Ele quer receber de você, naquele momento, uma palavra amiga. Muitas das vezes, nós não temos nem o que falar naquele momento. Mas aquele abraço, né? Aquele abraço de acolhimento fraterno, né? Aquele abraço meigo, aquele beijo amoroso que envia, que irradia essas energias que nós trazemos dentro de nós. Aquele companheiro vai sentir esse efeito vibracional, né? Esse carinho afável, né? Que ele vai receber, né? E vai ser potencializado pelo amigo espiritual dele, aquelas vibrações de amor, de calma, de fraternidade. E aquele companheiro vai sair dali melhor do que quando chegou. Então, é esse acolhimento, né? A gente está passando, está quase no tempo. A gente, numa reunião mediúnica, a reunião mediúnica tem muita história, né? Então, tinha uma companheira, ela foi atender, foi esclarecer um espírito, e o espírito, ele estava, né? Ele tinha sofrido um acidente, o carro pegou fogo, e ele estava, ele desencarnou, né? Por diversas queimaduras no corpo. Ele chegou ainda falando sobre aquele momento, né? Das chamas, pedindo socorro, né? As chamas estavam consumindo, ele queria socorro, queria socorro. E aí a companheira, equivocadamente, né? Falou com ele, não, você não está mais lá naquele local, isso é da sua mente, né? Você não está mais naquele local. Né? E o companheiro, e o espírito falando, não, eu estou sofrendo, eu estou queimando, eu preciso de socorro, eu preciso de socorro. E aí, né, houve uma intervenção, né, da diretora da reunião, e começamos a conversar com aquele companheiro. Por quê? Aquele espírito, quando chega na reunião mediúnica, né, desencarnou, nem sabe desencarnou, ele não está precisando ali de um esclarecimento, né, sobre que a morte, que a vida continua, que ele não morreu. Né? Ele precisa de quê? Acolhimento naquele momento. Ele precisa receber o aconchego, esse acolhimento. Ele precisa disso. Mais tarde, depois, em outras vindas, nas outras voltas que ele vier, você vai comentar sobre isso. Ele precisa, naquele momento, desse acolhimento, né? Desse momento, que ele está com dor. Ele precisa do acolhimento. Então, isso que a irmã está falando. Então, nós precisamos colocar no verbo, né? Aquilo que nós falamos, ou muitas vezes no silêncio, né? No estímulo ou avisando, nós devemos ter o quê? Acender o amor em nossos corações. E ele continua. E a bondade nos nossos atos, né? Cultivando a brandura e a sinceridade, mas sinceridade sem espinhos. É usar dessa brandura, desse aconchego, desse acolhimento que todos nós precisamos e gostaríamos de ter. Então, nós precisamos agir com o coração, né? Precisamos agir com o coração. Então, essa benevolência, essa afabilidade, essa doçura, ela tem que estar em nós mesmos, em nossos corações. Nós temos que trabalhar para que ela seja, essas virtudes, seja um cotidiano em nossa vida, para que nós possamos colaborar, né, com o momento que a Terra está passando, com a dor imensa que nós estamos vivendo, colaborar com a espiritualidade superior, né, através das nossas vibrações mentais, com as nossas vibrações, com a nossa fala, porque a fala, ela é força criadora, né? Aquilo que nós falamos, nós estamos emitindo força, estamos gerando vida, né? E a mudança, né? Por isso Jesus falou, né? Não é o que entra pela boca faz mal, mas é o que sai pela boca, porque passa pelo pensamento e pelo coração. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que emitimos, com aquilo que falamos, porque estamos gerando forças
e, consequentemente, qual é a força que nós estamos emitindo em torno de nós. Então, temos que ter um cuidado, porque a força, a palavra, ela é vida, ela é verbo. Verbo é ação. E tudo aquilo que falamos, nós criamos. Então, nós temos que ter um grande cuidado sobre o que nós estamos falando, emitindo. Então, que nós possamos estar sempre agradecendo a Deus as oportunidades, agradecendo a Deus, né, a possibilidade de estar dentro de uma casa religiosa, uma casa espírita, de ter o conhecimento, né, da doutrina dos espíritos, né, do Evangelho de Jesus vivo na sua pureza primitiva. Então, nós devemos estar sempre agradecendo, porque quando nós agradecemos, nós emitimos forças geradoras de energias positivas. Nós nos ligamos aos espíritos com o mesmo padrão vibracional. Então, não devemos jamais reclamar, porque quem reclama, clama 2 vezes para que aquilo que está acontecendo na sua vida continue acontecendo. E nos ligamos às forças, né, do espaço, do universo, que vibram na mesma sintonia, na mesma força mental que nós estamos emitindo. Então, a necessidade, por isso que Emmanuel fala, no pensamento, na alegria, na dor, no verbo ou no silêncio, no estímulo ou no aviso, acendamos a luz sempre do nosso coração e agimos com bondade para com o outro, para com o próximo, porque é isso que nós também precisamos e também queremos que os outros hajam conosco assim. E aí, para finalizarmos, Emmanuel vai terminar assim, ó. Somente o amor sabe ser doce e afável para compreender e ajudar, usando situações e problemas, circunstâncias e experiências da vida, para levar nosso espírito eterno ao templo da luz divina. Olha que coisa bonita. Somente o amor sabe ser doce e afável para compreender e ajudar, usando situações e problemas, circunstâncias e experiências da vida, para levar nosso espírito eterno ao templo da luz divina. Então, somente utilizando da benevolência, dessa afabilidade e dessa doçura, é em que nós poderemos compreender e ajudar o outro, né? E usando em todas as situações, em todas as circunstâncias da vida. Então, como já falei, em todas as circunstâncias que nós tivermos, nós possamos utilizar dessa afabilidade, dessa doçura, porque isso é benevolência. E é o que Emmanuel está dizendo para a gente. Somente assim nós vamos poder elevar o nosso espírito ao eterno templo da luz divina. E que templo da luz divina é essa, meus amigos? Onde está esse templo da luz divina que nós vamos elevar esse sentimento? É o que ele fala. Porque para nós podermos elevar, nós precisamos ter o quê? Deus em nós. Quando Jesus nos alertava, né? Quando os disserem que Deus está aqui ou acolá, não acrediteis, porque Deus está dentro de vós. Deus está dentro de nós. Então, ele fala desse templo, esse templo da luz divina no nosso espírito eterno, é isso. É cultivarmos essa afabilidade, essa doçura, essa benevolência para com todos, né? Quando Jesus vai falar na questão 836, não me recordo agora, quando o Espírito Kardec questiona os Espíritos sobre como Jesus entendia a palavra caridade, né? E Jesus vão responder: benevolência para com todos. Ó, benevolência, né, para com todos. Né? É saber ser manso nas relações sociais. Como que nós nos comportamos nas relações sociais? É ser benevolente com bondade, né? Com boa vontade de colaborar, de ajudar, de exercer essa fraternidade, esse amor, né? Iria falar da indulgência e do perdão das ofensas, né? Indulgência, né? É ver os erros dos outros, né? E tentando colaborar de alguma maneira, sendo fraterno no que você for falar, meigo e doce com aquilo que você for auxiliar. Então, é isso, meus irmãos. A nossa
a nossa reflexão da noite de hoje, né? Esse sábado que o Papai do Céu nos permitiu estarmos aqui juntos para mais esse momento de reflexão da doutrina dos Espíritos, né? Então, que nós possamos, né, trazer para nós essa afabilidade, né? Implantar em nós, no nosso templo vivo, porque nós somos espíritos mortais. Como Jesus falou, vós sois deuses. Nós trazemos em nós, muitas das vezes, já no íntimo de nós, essa benevolência, né? Essa doçura. Mas muitas das vezes ela está ainda apagada. Precisamos fazer ela acender, precisamos fazer ela florir em nossos corações. Porque se nós somos luzes, e também Jesus, em outra palavra, fala, vós sois deuses, nós trazemos tudo dentro de nós. Precisamos fazer com que isso floresça em nós. Ela resplandeça em nós. Né? Então, a gente vai ver em Mateus também, tem uma passagem em que Jesus vai falar, no capítulo 5, se eu não me engano, versículo 16, que ele vai falar, quando ele vai falar da luz, né, vós sois luzes, ele vai dar toda uma continuidade, e ele vai falar assim, ó, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está no céu. Resplandeça a vossa luz. Então, que nós possamos fazer resplandecer em nós essa luz divina, né? Resplandecer em nós a luz da fraternidade, da solidariedade, da afabilidade e da doçura em nossos corações e para todos que nos cercam. Então, agradeço aqui, né, a boa vontade de todos que estão nos assistindo por mais esse momento, rogando a Deus que acabe, nos envolva a todos nós. Agradeço mais ao Grupo Espírita Luz da Vida por mais essa oportunidade. Então, nós vamos fazer a nossa prece de agradecimento, pedindo a Papai do Céu que nos envolva mais uma vez. Então, vamos lá, meus amigos. Senhor Jesus, amado Mestre, a Te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade. Rogamos a Ti, Senhor, pelo Grupo Espírita Luz da Vida, pelos seus dirigentes, pelos seus trabalhadores, seus tarefeiros, seus frequentadores, que eles continuem, Senhor, nessa tarefa de divulgação dos Teus ensinamentos à luz da doutrina do Espírito, de acolher, de ser fraterno, solitário com todos os nossos irmãos que correm, que chegam a esta casa, seja no plano físico, seja no plano espiritual. Rogamos nesse momento, Senhor, por cada família aqui representada nos dois planos da vida, e te rogamos, Senhor, mais uma vez, que Tu possa envolver toda a humanidade, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, de nós, espíritos ainda com muitas dificuldades, Senhor, mas que estamos, Senhor, lutando, buscando, tentando vencer as nossas mazelas mais íntimas, Senhor, a fim de florescer em nossos corações a luz do Teu Evangelho de amor, a fim de que possamos também, Senhor, sermos semeadores de luz no caminho de todos aqueles, Senhor, que nos seguem no plano físico e no plano espiritual. Que possamos, Senhor, sermos instrumentos vivos da Tua luz, dessa luz de bondade, de amor, de misericórdia. Obrigado, Senhor, por tudo. Envolva, Senhor, também, Senhor, todas as casas espíritas do movimento espírita de Maricá, essas casas amigas, queridas, que moram em nossos corações. Envolva, Senhor, todo o movimento espírita do Brasil e do mundo. Obrigado por tudo, Senhor, por mais esse momento que Tu possa estar conosco mais um dia. Obrigado por tudo, nos envolva hoje e sempre. E assim seja. Graças a Deus.